Irmãos, nós vamos então à mensagem da parte de Deus nesta noite, retornarmos ao livro de Ruth, para nós darmos início ao capítulo de número 3 deste mesmo livro. Este livro tão querido, tão doce que é o livro de Ruth. Capítulo de número 3 de Ruth, do livro de Ruth, dos versículos de 1 a 5. Ruth, capítulo 3, de 1 a 5. Os irmãos acompanhem, por favor, mais uma vez a leitura que faremos nesses 5 primeiros versículos aí do capítulo de número 3. Veja o que vai acontecer agora na história desta moabita, chamada Ruth. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, assim como o Senhor vem fazendo, ó Pai, conduza-nos na exposição da Tua sagrada palavra, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, por meio da obra do Espírito Santo, que nós sejamos iluminados e entendamos, Pai, o que o texto sagrado nos diz, e que Ele opere em nós, pelo Espírito Santo, eficazmente, nos levando a desejar e a operar aquilo que é da Tua vontade, ó Deus. Em nome de Cristo nós oramos, confiados em Ti, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, se no capítulo 1 do livro de Ruth nós vimos tragédia após tragédia, e nós vimos a mão pesada de Deus sobre a família de Elimeleque, no capítulo 2 nós vemos a mão bondosa de Deus, com a ajuda do parente chegado da casa do mesmo Elimeleque, que havia sido levado pelo Senhor, Boaz, em suprir a necessidade com o alimento das duas viúvas, tanto Noemi quanto a viúva Ruth. Meus irmãos, nós vemos que a mesma mão de Deus que abate é a mesma mão que exalta. É por isso que o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, e assim escreveu, ou fazendo coro com o apóstolo Pedro também, que nós devemos nos sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Ou seja, quando recebemos o mal da mão de Deus, que nós nos submetamos, que entendamos que aquelas tragédias, aquelas dificuldades, tribulações, nos vêm porque Deus assim o quer. E então, fazendo assim, pela graça de Deus, nós também seremos exaltados em tempo oportuno. E assim fez Noemi e Ruth. No capítulo 1 nós vemos elas submissas, lamentosas sim pela tragédia, mas submissas sob a poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. E no capítulo 2 nós vemos o que? Deus começando a exaltá-las, através da ajuda de Boaz. Agora, meus irmãos, nesse capítulo que nós hoje damos início, o capítulo 3, encontra-se o ponto crítico e climático de toda a história. É neste capítulo 3 que, embora no capítulo 2 a fome fora resolvida para um futuro imediato, as viúvas Noemi e Ruth tinham grãos suficientes para passar por longo tempo sem necessitarem deste tipo de ajuda.
Agora, no capítulo 3, outro problema é revelado e a solução também. Se por um lado as viúvas estavam de fato bem assistidas com alimento, a viuvez de Ruth seria resolvida? A família de Elimeleque teria descendência ou não? Há ainda um problema aqui. Uma vez que a fome for resolvida, há ainda um problema a ser resolvido, um grave problema. A família de Elimeleque morreria sem descendência? Ou um parente próximo resgataria a Ruth? Esse é um problema e um ponto crítico da história, que nos é resolvido no capítulo 3. Mas antes disso, nós temos que introduzir, o autor faz isso de maneira muito maravilhosa e sábia, nesses 5 primeiros versículos deste mesmo capítulo, os versículos que lemos. Vamos então a eles, e com a graça de Deus expomos a nosso coração. Veja o que diz o versículo 1. Disse-lhe Noemi, disse a Ruth, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. Meus irmãos, Noemi, ela de fato, diferentemente do capítulo 2, quando nós vemos no capítulo 2, Ruth tomando a dianteira. Vocês se lembram do capítulo 2, no início, quando Ruth diz a Noemi: deixe-me ir até os campos, com os espigadores, para colher os grãos que nos são lícitos, que caem na terra. E Noemi permite. Agora é Noemi que toma a dianteira, lembra? É Noemi que toma de fato a decisão, ela que promove a solução. O texto começa com ela falando, e ela diz o que a Ruth? Ela diz: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. É interessante, meus irmãos, que todos os acontecimentos do capítulo de número 2, a vontade de Boaz, fez com que de fato Noemi deixasse de sentir um amargo isolamento. Ela não está mais sozinha, ela tem um parente chegado, e um parente chegado que lhe é bondoso. Nós vimos a bondade de Boaz para com Noemi no capítulo de número 2. Então isto anima Noemi. O senso de solidão, o senso amargo de isolamento agora já não há mais, já não está mais nela. E ela acrescenta, e ele acrescenta outra coisa, além agora da sensação de companhia de um parente próximo. É acrescentado a Noemi uma ideia. Noemi tem uma ideia nesses 5 primeiros versículos, e ela começa a mostrar isso, dizendo a Ruth: olha, por acaso eu não hei de fazer algo para assegurar-te, Ruth, um destino feliz, uma vida feliz? Uma vida feliz aqui, meus irmãos, é uma expressão idiomática do texto hebraico para resumir o que? Felicidade nupcial, um casamento feliz, segurança, vida longa, prosperidade material, muitos filhos. Isso tudo está aqui incluso nessas palavras: para que sejas feliz, para que tudo contigo vá bem, em todas as áreas de sua vida. Noemi está de fato envolvida e comprometida com o futuro de Ruth. E é interessante que Noemi já tinha feito esta oração a Deus lá no capítulo 1, no meio de tantas tragédias. No versículo 9, Noemi diz assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E agora Noemi se lembra desta oração, se lembra desse desejo, e diz: Ruth, porventura eu não farei de tudo para te assegurar aquilo que eu pedi a Deus? E é interessante, meus irmãos, que logo de início nós abrimos um ponto teológico fenomenal, maravilhoso. Qual é esse ponto? É o seguinte, irmãos: Deus age por meios humanos. Deus age por meio dos homens. Noemi orou ao Senhor dizendo: o Senhor lhes deu um final feliz. Quando Noemi orou por Ruth órfã, o Senhor nos dê um final feliz, uma vida feliz. Mas você veja que Noemi é o agente divino. Ela diz aqui no texto: eu não hei de buscar, não hei eu de buscar um final feliz para vocês. Ou seja, irmãos, a providência divina trabalha por agentes humanos. Parece que o limite da ação fica só restringido a Yahvé. Que Deus faça isso por vocês enquanto eu cruzo os meus braços e fico esperando vocês terem uma vida feliz. Não, não. Noemi entendeu que Deus age por meio dela. E esse é um ponto importantíssimo na Bíblia.
Noemi deseja ao Senhor, deseja a Ruth que o Senhor lhe dê uma vida feliz. E Noemi fará o possível para que a oração ao Senhor seja lida por meio dela. Eu não hei de buscar, não hei eu de colaborar com aquilo que eu pedi a Deus. Esse é um aspecto muito importante desses primeiros 5 versículos aqui de Ruth 3. Vamos mais. Veja o versículo de número 2. Ora, pois, continua Noemi, não é Boaz, Ruth, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? É interessante que Noemi novamente não deixa dúvida nenhuma quanto ao status que Ruth possuía. Nós já vimos isso, né? Noemi vem constantemente chamando Ruth de familiar, de família, de filha, e se refere agora a Boaz como parente delas, não só de Noemi, mas também pelo casamento com um dos filhos de Elimeleque. Ruth, agora moabita, faz parte da família. Por isso, Noemi novamente lembra, não é Boaz nosso parente próximo. Nós vimos no domingo passado, no capítulo 12, né, o Boel, o resgatador, o parente que nos deve obrigações, aquele que pode casar com você para suscitar o herdeiro a Elimeleque, meu falecido marido. Então veja, olha o plano de Noemi, olha como ele está aqui planejando. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste? E nós lembramos que Noemi, né, na época da colheita, esteve trabalhando e colhendo junto com as servas de Boaz. Um dos nossos parentes próximos, a ideia de parentes aqui, são parentes potenciais resgatadores. Um parente resgatador, aquele que pode ajudar, não é um parente distante. Um parente que não pode ajudar, é um parente próximo que tem condição de nos resgatar, de nos ajudar não só com relação à fome, como Boaz tinha feito, mas também com relação a dar descendência à casa de Elimeleque, casando-se porventura com Ruth. Então Noemi começa a planejar isso, e diz mais, olha só, o versículo de número 2, a continuação: eis que esta noite ele, Boaz, alimpará a cevada na eira. É interessante que a princípio os teólogos acham, alguns teólogos acham estranho se referir apenas à cevada e não ao trigo, uma vez que a colheita, como nós vimos no capítulo 2, era da cevada e do trigo. Mas a ideia aqui, meus irmãos, alguns teólogos respondem por que não citar somente aqui a cevada e não o trigo, porque na mesma eira era de fato debulhado, malhado, tanto a cevada como o trigo, em momentos distintos. Malhava-se um, tirava as cascas do grão de um e os resquícios, as sujeiras do outro, em tempos distintos. Então a ideia de só mencionar o último, a cevada, a ideia de que Noemi, como era parente que Boaz sabia, através dos seus servos, do que se levantava, qual seria malhado primeiro, e por isso ele então faz referência, o texto faz referência apenas à cevada aqui. Então veja, esta noite ele alimpará a cevada na eira. Noemi então está planejando, ela sabe que Boaz estará na eira. E por que Boaz estaria ali? Porque era muito comum, como é comum até hoje, o chefe da empresa, o dono do campo, acompanhar os seus trabalhadores, ainda mais no processo final. Então era muito comum que os donos do campo estivessem na hora do joelhamento, ou seja, na última fase da colheita, que era limpar os grãos para que eles fossem guardados definitivamente. Era muito comum o dono do campo estar presente, velho, e Raquel, porque os donos do campo temiam que os seus trabalhadores, agindo de maneira ilícita, roubassem da comida que havia sido colhida e agora estava sendo debulhada. Então era muito comum que eles estivessem. E Noemi, e o texto não nos diz por quê, mas ela tem certeza que Boaz estaria ali naquela noite no campo para então participar desse processo final da colheita. E veja mais, é interessante, irmãos, que aqui Noemi faz de fato a menção do alimpar a cevada da eira. Na prática agrícola antiga, joelhar era o clima festivo no processo da colheita. É interessante que em Isaías 41, o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, Deus, através do profeta Isaías, usa esse joelhar, que é o processo final da colheita, como exemplo da glória de Israel. Se a gente lesse lá em Jeremias, capítulo de número 41, nós veríamos isso.
que o joiar, o processo final da colheita, quando você vai ter os grãos limpos para serem ensacados e guardados, era comparado à glória de Israel, ou seja, o final de Israel glorioso, como o final de uma colheita bem-aventurada também o era. Se chegar no final da colheita, ver os grãos sendo guardados em abundância, aquilo era a glória, era o trabalho coroado, essa é a ideia. Era um momento muito festivo, esse momento. É por isso que Noemi vai fazer menção de comida e bebida. Você se aproximará de Boaz quando este houver já comido e bebido. É porque era uma festa, o joiar ali dos grãos colhidos. Então vejam mais, nós separamos aqui o processo de como acontecia o alimpar, o joiar os grãos da colheita, tanto da cevada quanto do trigo. A primeira coisa que acontecia, meus irmãos, é que o cereal colhido era amarrado em feixes no campo. Nós vimos isso, né? Selecionados, os bons grãos eram amarrados juntos, as espigas também, amarradas em feixes, e eram levados manualmente através de um carro, uma carroça, até o lugar onde seriam debulhados, onde seriam limpos. Então eram levados, que geralmente esse lugar ficava na montanha ou num vale. Por quê? Por causa do vento. Para joiar eles fizeram vento. Então, ou num monte ou num vale. A ideia aqui do texto é que Boaz se encontrava na hora do joiar, o trigo, a cevada, no vale, porque vai dizer assim, desce a eira, desce o vale, e não sobe, montanha. Então provavelmente era o que acontecia, e até aconteceu. Os feixes foram recolhidos do campo e levados ao lugar de joiamento. E aí veja o que acontecia lá. Lá o grão era colocado no chão, ou um chão duro batido, pisado, duro batido, ou um lugar onde havia rocha exposta. E ali o grão era esmagado, ou pelos cascos dos animais, pisando, ou por rodas de carroça, ou com marretas. O grão era batido, esmagado, e aí chegava a hora de joirar. Através de um garfo enorme, ou uma pá, pegava-se o grão e jogava para cima, junto com a casca, junto com os resíduos. E o vento, por isso que era necessário o vento. O vento passava e levava os resíduos embora. O que caía mais pesado era o grão. Então você limpava a colheita através do joiamento. Era isso que no Guilherme que estava acontecendo. Boaz ia fazer isso nessa noite festiva. E então Noemi tem esse plano, vai nesse momento festivo, vai ter com ele. E aí vejamos, minha irmã, o que continua o texto dizendo. Olha o versículo 3. Olha o conselho que Noemi dá a Ruth. Mas não vai de qualquer jeito, né? Você vai para um encontro romântico? Você não vai de qualquer jeito, né? Meus irmãos, é um encontro romântico aqui, meus irmãos, viu? Isso aqui é novela da vida real. Tá? Falou, olha, você não pode de qualquer jeito, você não pode desarrumada, você não pode feia, não pode. Você tem que ir atraente, você tem que ir bonita, né? A gente sabe que o adorno da mulher não é tudo, mas é algo, ok? O adorno da mulher não é tudo. A virtude dela é cristã, a mulher é piedosa, lembra? Vã é a formosura, mas a mulher que teve ao Senhor será louvada. Isso é verdade, mas certamente o adorno tem o seu lugar, certamente o que encanta os olhos tem o seu lugar, a gente não pode desprezar isso, ok? Deus nos deu um corpo, para cuidar dele, para a glória de Deus. Certamente Deus não gosta de pessoas que andam desarrumadas, andam de qualquer maneira, sem se cuidar. É claro que não. Deus quer que até nisso nós honremos, nós nos apresentemos com o que temos de melhor, não confiando nessas coisas, mas sabendo de que Deus é honrado também por meio delas. Não é verdade quando alguém se apresenta muito bem? Não é verdade quando alguém se apresenta muito bem, nós geralmente damos mais atenção? Isso é natural, irmãos. É natural. Quando você vai para uma reunião empresarial importante, você não vai de qualquer jeito. Você procura ir com sua melhor roupa. Quando você se apresenta num casamento, por exemplo, você vai com a melhor roupa. Isso não é pecado. Confiar nessas coisas é pecado. Mas em si essas coisas não são pecados. É óbvio, adornando-se com simplicidade, sem exageros, óbvio. Mas é interessante o plano de Noemi. Ela leva isso em conta. Ela sabe que a beleza fala aos olhos. Ela sabe disso, que não é mais importante, mas que é um atrativo. Então veja o que ela diz: banha-te e unge-te. É interessante que o unge-te aqui era como os óleos aromatizados da época, nos nossos perfumes hoje. E é interessante que os perfumes naquela época
tinha um significado muito maior do que tem hoje, né? Como não eram tão fáceis de serem encontrados alguns óleos aromatizantes, era uma questão de status também, demonstrava uma questão de status, uma questão de boa reputação, o perfume, esses óleos aromatizantes, Paulo. E minha irmã Graça e Elidinai. E então, minha irmã, o que acontece? Diz, olha, usa o perfume. E é interessante que para a noite, lembra que ele vai encontrar, Ruth vai ao encontro de Boaz de noite. À noite que ela vai. À noite não é muito possível que se veja a beleza, por exemplo, do vestido dela. Mas o cheiro do perfume não escapa à noite. Então a primeira coisa é unja-te. Ou seja, você tem que levar algo marcante. Certo? Olha só, que legal. Você tem que levar algo marcante, porque vai estar escuro. Você tem que sua presença a Ele tem que ser notada. É interessante isso. Banha-te e unge-te. E põe os teus melhores vestidos. Olha, preparando perfeitamente. A ideia aqui é que normalmente, né, ela se envolveu com um manto, que era, na época, o melhor vestido de uma mulher, um manto grande, bonito. Ruth, então, irmãos, deveria estar bem atraente aos olhos de Boaz. Veja que Noemi pensou em tudo. Ela está pensando em tudo. Ela tem um plano aqui que ela está colocando em prática. Ela quer que Ruth seja bem-aventurada no Senhor, seja feliz. Mas ela está atuando. Deus está atuando por meio de Noemi. Ele está preparando tudo para que aquilo que Noemi deseja, segundo a vontade de Deus, seja aquilo que realmente aconteça. E então, olha a ordem de Noemi continua. Então desce a eira. Está vendo? Desce. Lembra do vale? Onde era joelhado na montanha? Aqui no caso é desce a eira. No lugar de joelhamento. No lugar onde os grãos são limpos para serem sacados e guardados. Lá, né, quando os grãos terminavam de ser guardados, a palha era dada aos animais, a palha que sobrara, e os cascos dos grãos, os resíduos, né, eram utilizados como combustível para serem queimados. Ok? Veja só, a Noemi diz a Ruth que ela deve arrumar-se, cuidar-se bem, estar ali atraente, e descer a ilha para encontrar-se com Boaz. Mas quando ela chegasse lá, o que ela devia fazer? Ir logo falar com Boaz? Ir imediatamente? Não. Olha a ordem de Noemi. Veja aí, versículo número 3 continua. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. É interessante que Noemi aqui não usa o termo, o autor assim, é também fiel em relatarmos, não usa o nome do homem, não usa assim, porém não te des a conhecer de Boaz. Ou a Boaz. Mas aqui não te des a conhecer ao homem. E é interessante que o autor, de maneira muito própria para a história, começa a ocultar, de certa maneira, os personagens, escondendo-lhes o nome. Ele quer criar em nós, o autor inspirado, o autor que escreveu o livro de Ruth, ele quer criar em nós uma cena que acontece no anonimato, no escuro, entre um homem e uma mulher. A ideia, imagine, a ideia de que um homem e uma mulher conversando na eira à noite são irreconhecíveis por quem passa. Quem passa não sabe muito bem. É essa a ideia que o autor quer passar e começar a esconder o nome. Ele diz ao homem, não a Boaz. Então, cara, isso aqui é importante. E outra coisa que é mais importante ainda, ao começar a falar de homem e mulher, o autor nos leva, meus irmãos, a entender que a cena diz respeito ao relacionamento entre o homem e a mulher, um possível casamento entre Boaz e Ruth, ao chamá-los de homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher, una-se o homem e a mulher, e se tornem ambos uma só carne. A ideia aqui é nos preparar para uma cena que porventura pode trazer um futuro casamento. Essa é a ideia. Por isso, quando você chegar, não se dê a conhecer do homem. E agora veja, olha como Noemi pensa em tudo aqui. Até que tenha acabado de comer e beber. A ideia é de que Ruth deveria, né, ir com o manto, perfumada, banhada, mas não se dar a revelar na hora em que chegasse, mas esperasse após a refeição, a festa ter acabado. E por que isso? Porque geralmente os homens estão de bom ânimo após a comida e a bebida. Tem gente que fica mal-humorado quando não come, já viu? Está com fome, está mal-humorado. Aí dá um sanduíche para ele
Começa a rir, né? Tem gente assim, né? Então, veja que Noemi pensa até nisso. Olha, você vai se aproximar dele quando ele tiver acabado de comer e beber. Quando ele estiver acabado de tomar a sua refeição, você se aproxime, não antes. Não antes. É interessante isso. Quer ver que isso é uma prudência muito maravilhosa? Você pensar nessas coisas? Vocês se lembram quando Abigail, a esposa do ímpio Nabal, daquela história que está relatada nos livros quando conta a vida de Davi, do rei Davi, quando Davi, fugitivo, foi até os campos de Nabal cuidar do rebanho, pediu para Nabal fazer bondade a Davi e dar comida aos seus servos que haviam protegido o seu rebanho. E Nabal responde de maneira grosseira: quem é Davi? Eu não tenho obrigação nenhuma. E Davi decide ir e matar a família, os homens da casa de Nabal, juntamente com Nabal. E Abigail, se adiantando, vai ao encontro de Davi e clama que Davi não matasse o marido dela, embora fosse um marido mau, que poupasse o marido dela e tudo mais, lembra? Aí Davi diz: olha, o Deus, é interessante isso, né? Deus me livrou de derramar sangue inocente por meio de ti. Ruth vai receber um final feliz por meio de Noemi, mas quem está fazendo é Deus, mas Deus usa agentes. Está também entendendo? Deus usa agentes. Ruth terá um final feliz, porque Deus dará ela, mas por meio de Noemi. O plano é de Noemi. Noemi não está parando, esperando ver o que Deus vai fazer. Ela é o agente divino. Assim como Abigail foi o agente divino para que Davi fosse impedido de derramar sangue inocente, matando Nabal e sua descendência e os homens da sua casa. Mas aí o meu ponto é o seguinte: é que Abigail volta para casa, e quando ela chega em casa, ela vai contar o que aconteceu com Nabal. Nabal nem sabe que Davi vinha descendo para matar ele e a família dele, pela loucura que ele fez de negar a ajuda a Davi. Mas quando ela chega, ela percebe que Nabal está embriagado. Aí o texto diz que ela não fala nada. Uma pessoa prudente, irmãos, é a pessoa que sabe a hora de falar. Não é só a pessoa que sabe o que falar. É uma pessoa que pede a Deus que Deus lhe dê também time, a hora de falar. Não é só saber o que falar, é também saber o que falar, mas a hora. Tanto que a Bíblia diz assim: o homem que observa o mandamento, o homem que conhece ao Deus em sua palavra, ele sabe tanto como o quando. Ele sabe o como, tanto quanto o quando. Ou seja, como eu farei isso e quando é que eu tenho que fazer. É o que Noemi está botando aqui na sabedoria que Deus lhe deu. Olha, espere de comer e beber, porque geralmente os homens ficam satisfeitos quando isso acontece, ficam de bom ânimo, e aí você pode se aproximar. Como ela pensa em tudo, como ela é prudente, ela sabe observar. Mas vamos mais. Olha só, versículo de número 4. Vamos ver juntos? O versículo de número 4? Leiamos aí, irmãos, me ajudem por favor. Quando ele repousar, mudarás o lugar em que se senta, então chegarás e descobrirás os pés, e dirás, ele te dirá o que deves fazer. No original, no texto do versículo lá em hebraico, no original do verso 4, que nós estamos lendo, há um finalmente antes do quando. Lá no original está assim: então, é como se Noemi falasse assim: então, Ruth, finalmente, presta atenção agora, Ruth, como se Noemi estivesse falando assim: presta atenção agora, isso aqui é crucial. Você não pode falhar nisso aqui. O plano está certo. Você não pode falhar nisso aqui. Quando ele fosse deitar depois de ter comido e bebido da ilha, notarás o lugar onde ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Então veja, para o plano de Noemi dar certo, é óbvio que ela contava com a graça de Deus, mas ela não deveria deixar de planejar por isso. Ela tem que planejar, porque Deus nos deu a mente para a gente pensar. Não é para deixar tudo ao cargo de Deus. Deus trabalha por meio de nós. É por isso que Ele nos deu a mente, para nós pensarmos. E aí Noemi diz: olha, você deve finalmente prestar atenção nisso, que é um momento crucial. Quando ele se deitar, você tem que observar muito bem onde ele se deitou. Por que isso tem que acontecer? Tinha que acontecer com o Ruth ali, ela tinha que observar bem. Meus irmãos, está à noite, não tem luz, energia. Se Ruth confundisse o homem, ele deitar no pé de outro homem. Ia ser uma confusão danada, dar um problemaço, né? Então ela observa bem onde ele se deita. Não pode haver erro aí.
Imagina, irmãos, eu fico imaginando o Ruth ouvindo isso e ali pedindo coragem para fazer o negócio. E lembrando, irmãos, uma coisa que é importante a gente lembrar nesse ponto, que óbvio que isso não era um costume da época. Os casamentos eram arrumados pelos pais. Pelos pais. E você vê que Ruth é quem vai falar sobre isso. É aquela que deseja se casar. Então não era costume. Então era algo, de certa forma, que envolvia um certo perigo de ser rejeitada, de falhar com a etiqueta. Tem todo esse ponto aqui. Então imagine a coragem que Ruth deve ter, da graça de Deus, deve ter tido, para poder dizer, eu vou fazer isso tudo aí, como nós veremos. Então veja, continuando o texto. Quando ele repousar, notarás bem o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Muito tem sido dito sobre descobrir os pés. Alguns teólogos até chegam a entender que há uma conotação sexual aqui, porque pés no hebraico era uma palavra associada ao órgão genital masculino. Longe disso, tá? Muito se tem dito disso, mas o texto não condiz com isso de forma alguma. A questão de descobrir os pés aqui, literalmente os pés aqui, o que quer mostrar? O que Noemi tem com esse plano? Por que ela pede isso? Primeiro, porque Boaz tem que entender em Ruth uma humilde pedinte para que ele a acolha em seus cuidados. A ideia de estar debaixo dos pés de alguém é ser submissa, é necessitar de apoio, de dependência, de plena submissão. Essa é a ideia. Descobre-lhe os pés e deita de pé, para que quando ele acorde, ele tenha essa associação de que você requer dele o cuidado, você está pedindo a ele amparo. Essa é uma ideia. A segunda ideia de Noemi é muito perspicaz. Uma vez que ele tivesse os pés descobertos, ele estaria ali à mercê do frio noturno, nos pés. E então, provavelmente, 1h da noite, e mais à tarde da noite, esse desconforto faria com que ele acordasse. E quando ele acordasse, ele teria quem diante dele? A Ruth, e provavelmente somente ela, porque ele acordaria à tarde da noite. Ou os outros servos teriam ido embora, ou eles nessa altura estariam todos dormindo. E a conversa poderia ser uma conversa privada entre Ruth e Boaz. Que mente da Noemi, hein? Que mente a dela, hein? Então, olha, descobre-lhe os pés. Descobre os pés para que você se mostre submissa, estando aos pés dele, necessitando de amparo, e para que ele possivelmente acorde no meio da noite e possa conversar com você a sós. E aí o texto continua, no capítulo, versículo 5, mas duas perguntas nos surgem antes, importantes. A primeira é a seguinte: por que Ruth, ou melhor, por que Noemi não abordou ela mesma Boaz? Por que Noemi não falou Boaz? Ó Boaz, eu sou seu parente próximo, você é um potencial resgatador, você tem os deveres com a família, então por favor, você vai casar com Noemi, ou com Ruth, ou não vai, ou tem que procurar alguém, ou outro parente. Por que Noemi não fez isso? Por que ela não se moveu desta maneira? Meus irmãos, por certo, como nós falamos anteriormente, eram os pais que arranjavam os casamentos, tá? Lembre-se, não sem antes o consentimento da parte que se casaria, tá? Fala-se muita bobagem da Bíblia aí, no Antigo Testamento, dizendo que antigamente na Bíblia era machista porque os pais obrigavam assim, nada disso. Gente que não leu a Bíblia fala bobagem assim. A Bíblia diz que todas as vezes que as matriarcas eram dadas em casamento, elas eram consultadas. Quando o Abraão vai buscar a esposa para Isaac, o servo de Abraão vai buscar a esposa para seu filho Isaac, que é a Rebeca, quando está na casa de Labão e o irmão de Rebeca, Labão, consulta ela se ela quer ir ou não. E ela diz, eu irei. Então a mulher era consultada, ok? E aí você vê, não tinha aqui os direitos e tudo, nada disso. Na Bíblia está bem claro. Então veja, os pais arranjavam o casamento, mas nunca, contrariamente, os bons pais, nunca contrariamente ao desejo final de quem se casaria. Ok? Entendi isso também, se meu pai quer colocar com aquela pessoa, boa coisa aquela pessoa é. Porque meu pai vai querer alguma coisa ruim para mim? É por isso que tanta gente tem se metido em maus casamentos. Porque não leva em consideração que pai nenhum, ordinariamente, quer o mal para o filho. Então se o pai diz, olha, é bom você rever esse relacionamento seu, talvez a pessoa abra o olho. Não há ninguém nesta terra, aqui, entre os homens, depois de Cristo, óbvio, que queiram o seu bem mais do que seus pais. Então, era próprio dos pais arrumar os casamentos.
Mas a Bíblia não diz nada de sogra no casamento. Talvez isso tenha, Renata e presbítero Evanildo e presbítero Francisco, impedido a Noemi de tomar uma decisão nesse sentido, dela mesma ir ter com Boaz. Outra coisa que poderia ter impedido isso é o seguinte: ela ficar esperando Boaz mesmo fazer isso. E aí a pergunta é: por que Boaz não tomou a decisão? Uma vez que ele, no capítulo 2, foi tão generoso, por que ele não se moveu, sabendo que era um parente? Sabendo que era um parente próximo, por que ele não se moveu? A ideia, meus irmãos, é que Boaz provavelmente estava esperando, como nós veremos no capítulo 3 e 4, o movimento de um parente mais próximo ainda. Há um parente, fora Boaz, há um parente mais próximo ainda, e é direito dele primeiro tomar Ruth como esposa. É por isso que ele espera. Então isso tudo fez com que Noemi se antecipasse e fizesse esse plano, que não era um plano convencional, óbvio, mas ela tem que fazer, porque o futuro de Ruth está em jogo, e ela não pode esperar mais. Essa é a ideia. Mas vamos mais, então, olha o versículo de número 4 final. Vamos lá no início, só para a gente pegar aqui a linha. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Veja que Noemi confiava em Boaz, porque Noemi sabia o cara do Boaz. Quando Ruth revela o nome do homem no campo no qual ela trabalhava, o nome é Boaz, aí Noemi, olha, ele é nosso parente. Ela conhecia a Boaz, provavelmente no casamento dela com Elimelec, que era parente de Boaz, ela pode ter conhecido, e sabia da fama dele, de ser um bom homem benevolente. Então Noemi continua confiando em Boaz, tanto que diz assim: ele te dirá o que te deve fazer. Noemi sabia que Boaz não abusaria de Ruth numa situação em que ela se encontrava necessitada. Então é interessante isso. Poderia ser que um homem, vendo uma mulher à noite procurada, ainda mais num momento, numa ação inconveniente para aquela época, poderia tomar de fato acaso, chance daquela situação e abusar daquela pessoa. Boaz não é assim. Tanto que Noemi confia em Boaz, diz assim: ele te dirá o que deves fazer. A ideia aqui do ponto da virtude de Boaz, que aponta certamente para Cristo, aquele que nos diz o que nós devemos fazer. Para terminar, vejam o que responde Ruth, depois desse plano magnífico de Noemi. Ruth responde assim: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Ruth, dentre outras virtudes que Deus havia dado a ela, era uma mulher corajosa. E ela sabe que a sogra dela é uma crente, e que quer bem, que jamais colocaria a Ruth em risco. Mas mesmo assim é uma atitude que exige um certo grau de ousadia, de coragem. Mas ela está pronta a obedecer. É interessante, meus irmãos, que nessa história toda, ela se parece muito com a história de Tamar. E não queria terminar o sermão antes de falar disso. Se lembram de quem foi Tamar? Tamar foi uma das mulheres de um dos filhos de Judá. Foi uma mulher que se casou com um filho de Judá chamado O patriarca Judá se casou com uma mulher chamada Sua. Esta mulher lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. Quando o primogênito chegou à idade de casar, Judá tomou uma mulher para ele. Qual que era o nome da mulher que casou com filho de Judá? Tamar. Só que a Bíblia diz que era um filho de Judá, era um homem mau, e Deus resolveu matá-lo por isso. É isso mesmo que a Bíblia diz lá. E Deus mata os homens maus. Se não se arrependerem, Deus vai dar fim a eles, de um jeito ou de outro. Então Deus fez com que morresse. Aí Judá, pai de e sogro de Tamar, disse a Onã: Onã, meu filho aí, segundo, compra o levirato que você é obrigado a seu irmão. Isso suscita descendência a Tamar. Precisa de um filho. Compra o levirato lá com ela. E Onã se casou, tomou Tamar como primo levirato, o resgatador, assim como Boaz fará, se casou com Tamar. Só que ele também era mau. Era um homem mau esse Onã, filho de Judá, assim como ela também era. E a Bíblia diz que quando Onã tinha relações íntimas com Tamar, ele permitia que o sêmen dele caísse no chão para não engravidá-la. E a Bíblia diz assim: olha só, irmãos, diz assim: isso que ele fez era mal perante o Senhor, visto também que o Senhor o matou. É interessante como o Senhor tem a ver com relações sexuais. Deus vê como o homem pratica a sua sexualidade e pode ser bom ou mal diante dele.
viu Deus que era mal o que ele fazia. No ato íntimo, ele matou. Aí, Judá chama Tamar. Morreram os dois homens casados com ela, morreram. É interessante que alguns teólogos acham que Judá pode ter achado que Tamar era a viúva negra. Uma espécie de casou-vai não morre. Aí, Judá disse assim para Tamar: olha, eu tenho mais um filho, era o último dele, Selá. Ele é muito novo ainda. Vai para a casa do teu pai, Tamar, vai para a casa do teu pai, volta para o teu pai, quando o Selá for grande, eu te chamo para você casar com ele. Aí Tamar vai fazer o quê? Foi. E ficou lá, ó, esperando. E nada de Judá acertar casamento nenhum. Talvez por conta desse misticismo de Judá. Aí o que ela resolve fazer? Ela fica sabendo que sua mulher de Judá morreu. E Judá agora é um viúvo. E ele fica sabendo que Judá está indo para a terra dela, para acertar uns negócios lá, que é Tina. Aí o que Tamar faz? A Bíblia diz: olha só, tem um plano, assim como Noemi também tem um plano. Tamar tem um plano. Ela se veste como as prostitutas da época, cobre o rosto e vai para a beira de um caminho do qual ela sabia que passaria Judá. Quando Judá vem, a mulher dele morreu, ele é viúvo. Ele encontra aquela mulher, acha que ela é uma prostituta, mas é a nora dele. Aí ele diz: olha, deita-te comigo. Aí ela fala assim: o que você vai me dar? Que é a prostituta cobra. Aí ele vai te dar um cabrito, um carneiro. Aí ele diz: não, eu quero uma certeza agora. Aí Judá: o que eu te daria? Aí ele diz assim: dá o teu cajado, o teu selo e o teu bordão. Pertences pessoais seus, me dá eles. Eu fico com eles até você enviar o animal para mim, como pagamento. Aí a Bíblia diz que Judá consentiu e deu para ela. E eles se deitaram, dormiram juntos. Aí Judá volta para o território dele. Lá ele fica sabendo que a nora dele engravidou. Está grávida. É dele, mas ele não sabe. Aí ele diz assim: tragam ela aqui para ser apedrejada. Porque ela merece. Com quem foi? Com quem ela se relacionou? Ela não podia fazer isso na memória do meu filho de jeito nenhum. Veja, Judá não trouxe, não fez com que Selá cumprisse o levirato. E agora queria que ela ficasse sem descendência, morresse a família dela. E ainda está posando de moralista. Não, vai ter que morrer. Aí os homens foram buscar Tamar. Ó, o seu sogro quer falar com você lá, tem uma série desse escândalo aí. Ela diz assim: o homem com quem que é o pai do meu filho, é dele esse cajado, este selo e esse bordão. Eram de Judá. Aí volta: olha, esses pertencem do homem, que é o pai da criança. Aí sabe o que Judá fala? Porque Judá era um crente. Ele falhava como nós falamos, mas ele era um crente. Aí diz assim: ela é mais justa do que eu. Deixa eu falar para vocês. Agora veja só, um plano de Tamar, certo? Com referência ao levirato. Ela não agiu mal, ela está pensando na herança, direito dela. Está sendo negado a ela. E ela agiu assim. Ok? Foi o extremo. Assim também como Noemi também está agindo. Uma questão de levirato. E tanto Tamar quanto Ruth estão na descendência do Cristo. Porque Deus atua por meio dos planos dos homens. Deus atua. Tanto Tamar quanto Ruth estão na descendência do Cristo. Talvez o autor, mostrando esse plano de domingo, quer nos fazer lembrar de Tamar e do plano dela. Não era um plano justo, era fazer valer o levirato, a descendência, aquilo que era direito. Por fim, como nós vemos, respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Irmãos, será que esse plano será abençoado por Deus? Será que Deus vai honrar o plano de Noemi? Ou será que ele dará errado? Haverá algum obstáculo antes disso? Tudo isso nos contará a continuação do capítulo de número 3. Mas nesta noite, nós vamos retirar desse texto uma única lição. Irmãos, nós vamos retirar desse texto para nós hoje aqui, para nós levarmos durante a nossa vida cristã, a nossa caminhada, para efetuarmos, segundo o que Deus deseja que façamos, uma única lição hoje. E a lição é a lição principal desses 5 versículos. E qual é a lição? A lição é a seguinte, e nós não podemos sair sem ela daqui.
É certo, irmãos, que como crentes, nós buscamos a Deus em oração, pedindo que o Senhor realize muitas coisas em nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. Isso não é certo? Que nós, como crentes, oramos ao Senhor, pedindo: Senhor, abençoa o meu parente, abençoa o meu irmão na igreja, me abençoa. Não é certo que nós fazemos isso? É certo. Se somos crentes, nós fazemos isso. Contudo, a grande pergunta é: o quanto eu e você temos trabalhado para que o que pedimos ao Senhor se realize? Deus responde orações por meio de agentes humanos. É óbvio que Ele pode fazer extra-agentes humanos, mas Ele ordinariamente responde por meio de agentes humanos. Lembra quando Daniel percebeu pelos escritos dos profetas que os 70 anos se cumpriram na Babilônia, que estavam próximos de se cumprir? O que Daniel fez? Ele orou a Deus para que Deus cumprisse o que prometeu, e Deus cumpriu, levando o povo do cativeiro à cidade de Jerusalém novamente. Deus age por meio da agência humana. Não adianta, meu irmão querido, não adianta eu e você pedirmos para ser mais santo a Deus, ficar orando e não lermos mais a Bíblia, não frequentarmos a igreja, não buscarmos a oração, não abandonarmos o pecado, não tomarmos uma decisão. Não adianta, pode orar a Deus a vida inteira, não vai acontecer nada, irmãos, porque Deus opera por meio de agentes humanos. Noemi pediu a Deus que Ruth se aferir, mas ela não ficou com o braço cruzado, ela planejou tudo isso. Se eu e você queremos ser mais santos, então nós temos que operar em favor disso. Se eu e você queremos ser pais melhores, nós devemos operar em favor disso, disciplinando nossos filhos, conduzindo-os, ensinando, dando exemplo. Se eu quero ser um marido melhor, eu tenho que observar o que a lei de Deus diz, para que eu efetue o que Deus deseja e que opere em mim, para que isso que eu peço se realize. Deus não fará nada na vida de alguém que cruza os braços e fica esperando do céu cair algo. É isso que está ensinando o livro. É isso que ensina o texto. Que a providência divina trabalha através dos homens. Que isso, meus irmãos, nos sirva de preciosa lição hoje. Que nós saímos daqui decididos a buscar a Deus sim em oração, mas trabalharmos pela graça dele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Que assim nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.